Amém. Antes de qualquer coisa, eu agradeço primeiramente a Deus, porque se não fosse por Ele, nem nós estaremos vivos. Se não fosse pela Sua graça, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela Sua graça, se não fosse por Ele tomar sobre si os nossos pecados, nós não estaríamos aqui, pois nós não éramos merecedores de nada. Agradeço ao irmão Fernando, irmão em Cristo, que ele me estendeu esse convite. Agradeço ao pastor Fábio, que ele me permitiu estar aqui nesta noite, pregando o Evangelho. Há mais uma parte do povo de Deus que eu creio que eu irei encontrar na glória quando Jesus voltar nos ares para buscar a sua igreja. Peço que a igreja abra comigo as suas Bíblias no livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 29 a seguir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quem achou o texto diz amém? Amém. Assim vai nos dizer a palavra do Senhor. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevirem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso. Não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. A igreja pode tomar seus assentos? Aleluia. Essa palavra, ela me foi entregue pelo Senhor muito tempo antes de eu sequer conhecer o Fernando, que me estendeu esse convite. Cerca de 8 meses atrás, como é de costume, eu estava lendo as Sagradas Letras no colégio, em um tempo que era livre. Neste momento, eu estava lendo já os livros da lei do Senhor. E quando eu cheguei nesse trecho, eu fiquei completamente perplexo, porque neste contexto, Moisés está falando: vocês vão abandonar o Senhor, vocês vão adorar a falsos deuses, vocês vão adorar aos deuses de Canaã. Como é dito no versículo 28, lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas assim, a seguir, Moisés ele já vai falar: mas quando buscares ao Senhor de todo o teu coração e alma, ali o acharás, e o Deus misericordioso não te desamparará. Aleluia. Mesmo que a gente esteja em uma situação que a gente pense que o pecado ele não tem mais como sair da nossa vida, mesmo que a gente pense que não existe mais escapatória para nós, ali está o Senhor estendendo os seus braços para nós, porque a Bíblia vai falar: Pai nosso que está nos céus. Percebe que Jesus ele vai falar nessa oração: Pai nosso. Não é pai meu, não é pai dele, não é pai dela, é Pai nosso. Porque não existe nenhum irmão aqui, eu imagino, que não tenha sido justificado pela graça do Senhor. Não existe nenhum irmão aqui, eu creio, que não seja santo, escolhido por Deus antes mesmo da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo vai falar em Efésios 1. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos os seus santos. A palavra santo, que vem do grego e significa separados. Separados do quê? Separados do pecado, separados de todo falso ídolo, separados de toda imundícia, separados para Deus, separados para as boas obras, separados para enviar as mensagens do Evangelho a todos os povos, enviados para mostrar esse mesmo Jesus Cristo que nos salvou a todos os outros. Segundo os judeus, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Segundo os judeus, nós que somos gentios não poderíamos nunca sequer conhecer o Deus deles. Mas numa visão em Atos 14, se não me falha a memória, Deus ele vai mostrar para Pedro em forma de comidas que eram consideradas pela lei de Levítico, eram consideradas impuras. Então quando Pedro ele vai falar ao ver tudo isso, Pedro ele diz: Senhor, nunca em minha vida coloquei coisa imunda em minha boca, nunca em minha vida consumi nenhum animal impuro conforme a lei. Mas Deus ele vai falar: não chames impuro o que eu purifiquei. O que essa visão ela quer dizer? Essa visão ela remete à
a nós, os gentios, aqueles que pelos judeus não poderiam conhecer a Jesus Cristo, aqueles que pela lei não poderiam conhecer a verdade no Evangelho. E é isso que Moisés ele vai falar. Não importa de onde você veio, não importa o seu passado, quando você buscar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, você vai o encontrar. Quem se lembra do livro de Juízes? Quem se lembra daquele ciclo que o povo de Israel tinha se enfiado? Onde ele se abandonava a Deus, servia a falsos deuses, adorava a ídolos, e quando via que estava caído, ele olhava para os céus e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. Quem se lembra do que Deus fazia quando o povo ele se rendia de volta para ele? Deus ele enviava um juiz. O que era o juiz no livro de Juízes? Era um homem ou mulher enviada por Deus para trazer o seu povo de volta à sua lei. Eram homens e mulheres enviados por Deus para trazerem o seu povo de volta à sua palavra. Aleluia! E hoje Deus ele envia profetas, Deus ele envia mensageiros, Deus ele envia pregadores para dizer: vem, eu estou te aguardando. Vem, não importa o seu passado, eu tomei os seus pecados na cruz do Calvário. Eu tomei sobre si as suas iniquidades. Vem, diante de mim não és mais culpado, mas agora és eleito, és santo, és povo exclusivo de Deus. Aleluia, Jesus. Isso é a primeira carta. Pedro ele vai falar: vós sois nação eleita, povo santo, sacerdócio real, povo escolhido e de propriedade única de Deus. Em Efésios 1:10, Paulo vai falar: predestinados por Deus para as boas obras. O que seriam as boas obras? Não é simplesmente você dar dinheiro a alguém que você vê na rua. Eu não estou falando que isso é errado, não me entenda mal. Isso é completamente certo, pois inclusive Jesus Cristo ele vai ensinar sobre as esmolas, por exemplo. Mas as boas obras são mais do que você ajudar alguém. As boas obras são você se arrepender, são você voltar totalmente o seu coração para Deus. Aleluia. As boas obras não são simplesmente você ajudar alguém que você vê na rua. As boas obras é você olhar para si mesmo e dizer: pela lei eu sou culpado, pela lei eu sou iníquo, mas pela graça de Jesus Cristo, Deus, tem compaixão de mim, ó Deus, maldito homem que sou. Aleluia. Quando o povo ele se afastava de Deus, ele enviava um profeta. Um dos mais famosos são Isaías e Ezequiel. Mas quando ele enviava um profeta, Deus ele não amenizava as palavras. Em Ezequiel capítulo de número 16, Deus ele vai comparar o seu povo a uma prostituta, a uma mulher que estava nua no campo, a uma mulher que, tendo recebido tudo de Deus, tendo recebido vestimenta, tendo recebido comida, tendo recebido água, tendo recebido lar, se afastou dos caminhos. Em Ezequiel 16, o povo de Israel vai ser comparado a esta prostituta, uma mulher que, tendo recebido todas as coisas que Deus poderia lhe oferecer para lhe servir, ela abandonou, ela saiu da casa do pai, e a partir disso ela começou a se prostituir. Quem se lembra de como o povo de Israel tratava Samaria e principalmente os outros povos ali por perto? O povo de Israel, ele desprezava porque os considerava pecadores. Mas Deus nesse capítulo 16 de Ezequiel vai falar: até Samaria é mais justa do que você. Por quê? Porque ele sabia que o povo de Israel ele tinha rancor de Samaria. Então ele vai dizer: aquele povo, sabe, de Samaria, aquele povo que você despreza, que você chama de pecador, eles são mais justos do que você. Deus, ele não mede palavras quando o assunto é chamar de volta o seu povo. Antes de todas as coisas existirem, Deus ele já sabia o que aconteceria, como aconteceria. Mas não só isso, não. Deus, ele sabe tudo o que poderia acontecer em qualquer situação. Deus, ele sabe de tudo que poderia acontecer, até mesmo aquelas coisas que não hão de acontecer. E a partir disso, pela sua soberania, ele vai juntar essas coisas, ele vai moldar a realidade ao seu redor, para assim te trazer as boas novas. Pelo seu livre-arbítrio, ele vai te trazer através da sua soberania e também pelo seu livre-arbítrio,
pela sua oportunidade de aceitar a Ele, como diz o profeta Moisés. Hoje tens tu a escolha, vida ou morte. Não vais aceitar. E Deus, Ele, pela sua soberania, Ele envia profetas. Como já disse, Ezequiel é um exemplo. E no capítulo de número 3 e versículo de número 16, se não me engano, capítulo 3 e verso 19, ele vai dizer: quando eu disser ao ímpio, tu morrerás pelo teu pecado, e não o alertares, ele morrerá em seu pecado, mas o seu sangue eu cobrarei da tua mão. O profeta era responsável por alertar o ímpio do seu pecado. O profeta era responsável por alertar o ímpio de que ele estava em pecado e de que se ele não mudasse, ele iria para o inferno. O profeta era responsável por isso. E agora, na nova aliança, selada no sangue de Jesus Cristo, nós temos os pregadores do Evangelho, nós temos os profetas, que são como esses homens que eram escolhidos na antiga aliança, para assim trazer o seu povo. Isaías, mesmo profetizando em meio a um povo que estava completamente corrompido pelo pecado, ele vai dizer: como cordeiro mudo foi levado ao o castigo que nos traz paz estava sobre as nossas iniquidades, ele levou sobre si. Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus, ele nunca levantou um profeta para simplesmente condenar Israel e dizer: você não tem mais jeito, você não tem mais escolha, pronto, você vai queimar. Não, Deus, ele levantava profetas para dizer: a partir de hoje eu te trago de volta para a minha lei. A partir de hoje tu voltarás a ser o meu povo, a minha nação santa. É isso que Deus, ele fazia. É isso que Deus, ele continua fazendo. Um pregador que só fala: você está em pecado, mas não mostra a graça, este está errado. E um que fala que a graça cobre todos os pecados, mas não manda você se arrepender, este também está errado. Porque o mesmo Jesus que disse: não julgueis para que não sejais julgados, é o mesmo que disse: julgueis segundo a reta justiça. Deus, aleluia. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus, condenando os nossos irmãos, nós estamos em pecado, nós estamos servindo como profetas não de Deus, mas como profetas de Satanás. Por quê? Porque Satanás é o acusador. É Satanás que planta na sua mente: você não tem mais jeito, você não tem mais como servir, Deus não te quer mais, você pecou demais, você não merece mais a graça, você não merece mais esse chamado de Deus. Mas sabe o que é que Deus, ele fala quando o Satanás vem te tentar? Quando o Satanás, ele vem colocar esses pensamentos na tua mente, Deus, ele fala, João 19:13: tendo levantado o rosto, Jesus bradou: está consumado. E tendo erguido todos os céus, bradou: que entregava o seu espírito ao Pai. O maior milagre que alguém pode receber não são as coisas terrenas. O maior milagre que alguém pode receber não são um carro, não é uma casa. O maior milagre que alguém pode receber é ser escolhido por Deus, mesmo não merecendo. O maior milagre que alguém pode receber de Deus é você ser amado sem você merecer. O maior milagre que você pode receber é você ser amado, é você ser chamado de filho de Deus, sendo você. Aleluia. No cristianismo bíblico, nós não merecíamos nada. É a única religião que você não merecia sequer olhar para os pés de Cristo. Mas Deus, ele olha para você e te fala: tu és o meu filho amado em quem eu me comprava. Você não merecia nada, eu não merecia nada, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Pela graça de Deus nós estamos aqui. Mas também esse mesmo Jesus, ele disse que o maior milagre que podemos receber é a dádiva da salvação. Também é o mesmo Jesus que ele vai falar: pedi, dar-se-vos-á. Batei a porta, abrir-se-á. Buscai e achareis. Eu posso falar? Aqui estão a minha irmã e o meu irmão. Minha irmã com 7 anos e ele com 8 meses, não é? Pela ciência, não era para nenhum deles nascer, não era para nenhum deles sequer ter sido concebido. Após o meu nascimento, a minha mãe que está aqui,
ela teve complicações no útero. E ela teve que passar por cirurgias. E segundo a ciência, se ela tivesse um outro filho, ela seria morta. Ela morreria por causa de complicações que ela tinha no útero. Mas em culto, logo após ela receber essa notícia, no apelo, ela veio à frente, já nos prantos, já chorando. E Deus ele usou o pregador como profeta naquela noite e disse: hoje eu te dou um novo útero. E olha só quem está aí. Ai, irmã, com 7 anos, saudável, vivendo, correndo. Meu irmão, que não era bem para ter nascido, teve complicações, ficou internado na UTI, mas agora está aqui com saúde. Glória a Deus, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Deus não é um Deus que mata, Deus é um Deus que traz a vida. Não é um Deus que mata, é um Deus que salva. Aleluia! O Senhor Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. O Senhor Deus, Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Minha irmã, como viram, ela canta já. Ela já canta com a minha mãe. E o meu irmão nasceu debaixo da promessa do Senhor. Ele nasceu como promessa de Deus para a vida dela. Não era para nenhum de nós estarmos aqui. Inclusive, quando eu estava ainda sendo concebido por ela, Satanás tentou por muitas vezes tirar a minha vida ainda no útero. Não era para eu estar aqui pela ciência, não tinha nenhuma lógica eu estar em pé, não tinha nenhuma lógica eu estar saudável. Mas para Deus, nada é impossível. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Deus olhando para Abraão, através de um anjo, ele vai falar: acaso para o Senhor há coisa muito impossível? Acaso para Deus há algo difícil demais que não possa ser feito? E sabe o que Abraão disse? Ele ficou em silêncio. Porque não tem o que responder quando o próprio Deus, em forma de anjo, olha para você e diz: acaso para mim tem algo difícil demais que eu não possa fazer? Quem é observador sabe, percebeu que muitas vezes durante o culto ali